RMS Lusitânia. O RMS Lusitânia foi um navio de passageiros britânico que esteve em operação durante o início do século XX. A embarcação foi detentora da Flâmula Azul. Flâmula Azul foi um prêmio criado pelas companhias transatlânticas no século XIX para dar publicidade à velocidade super dos seus navios. No auge dessa competição, os principais navios ganhadores pertenciam às companhias britânicas Cunard Line e White Star Line, que foi quem construiu o Titanic. Vou deixar um link na descrição para essa linda miniatura do Titanic, caso você queira adquirir. O Lusitânia foi brevemente o maior navio de passageiros do mundo, até a conclusão de seu navio irmão, o Mauretânia. Cunard Line lançou o Lusitânia em 1906, em uma época de forte concorrência pelo comércio do Atlântico Norte, e ele fez um total de 202 travessias transatlânticas. O Lusitânia foi construído nos estaleiros da John Brown Company em Clydebank, na Escócia. A John Brown Company, também conhecida como Sheffield and Clydebank Limitada, foi uma empresa escocesa de engenharia naval e construção naval, a qual em seus muitos anos de operação construiu importantes navios transatlânticos, como o RMS Lusitânia, Aquitânia, Queen Mary, Queen Elizabeth I e II, além de alguns navios aí de guerra, como os couraçados Asahi da Marinha Imperial Japonesa de 1899, HMS Tiger de 1913 e HMS Repulse de 1916, ambos cruzadores da Marinha Real Britânica, e o HMAS Austrália de 1927, um cruzador australiano. Tanto Lusitânia como Mauretânia eram equipados com elevadores, telégrafo sem fio e luz elétrica, e ofereciam 50% mais espaço para passageiros do que qualquer outro navio. Os convés de primeira classe eram notáveis por seu mobiliário de alto luxo. A Marinha Real havia bloqueado a Alemanha no início da Primeira Guerra Mundial. Quando o Lusitânia partiu de Nova York para a Grã-Bretanha, em 1º de maio de 1915, a guerra submarina alemã estava se intensificando no Atlântico. A Alemanha declarou que os mares ao redor do Reino Unido eram uma zona de guerra, e a embaixada alemã nos Estados Unidos colocou um anúncio de jornal alertando as pessoas sobre os perigos de navegar no Lusitânia. Foi então que na tarde de 7 de maio de 1915, um submarino alemão torpedeou o Lusitânia a 18 km da costa sul da Irlanda e dentro da zona declarada de guerra. Uma segunda explosão interna o levou para o fundo do mar em apenas 18 minutos, com a morte de 1.198 passageiros e tripulantes. Como os alemães afundaram sem aviso prévio que era oficialmente um navio não militar, muitos os acusaram de infringir as regras marítimas que eram reconhecidas internacionalmente. Os alemães justificaram a ação dizendo que o Lusitânia transportava centenas de toneladas de munições de guerra. Após a Primeira Guerra Mundial, os sucessivos governos britânicos afirmaram que não havia munições a bordo do Lusitânia. Porém, em 1982, o chefe de departamento da North America Department admitiu que há uma grande quantidade de munição nos destroços, alguns dos quais são altamente perigosos e representam um risco de segurança para os mergulhadores. Este aqui seria então o local do naufrágio do RMS Lusitânia. Infelizmente não aparece nenhuma foto, também não aparece nenhum modelo 3D igual apareceu no Titanic. Porém, pesquisando aqui pelo Google Earth Pro, RMS Lusitânia, ele nos dá este local, bem próximo aqui. Parece uma fotinha aqui, um museu na Irlanda. É claro que ele está deslocado, né? Esse ponto talvez não devesse ser aqui, mas é uma referência. Além disso, nós temos aqui um museu, Lusitania Museum e Old Head Signal Tower. Seria aí uma torre de observação, a qual apontaria justamente para a direção do naufrágio do Lusitânia. E aqui tem até aqui uma imagem aqui que seria aí, então, RMS Lusitânia. Além disso, nós temos um dos propulsores das hélices propulsoras aqui em Dallas, no Texas. Então tá aqui um dos propulsores. Eram 4 no total, um continua naufragado. Temos aqui o segundo, um terceiro aí teria sido derretido e reaproveitado. Esse propulsor teria sido comprado aí por um homem chamado Harlan Crow, o qual achou aí
fascinante a história do Lusitânia e um marco na história da Primeira Guerra Mundial. Temos um outro propulsor que está no Reino Unido. Então está aqui uma espécie de homenagem às pessoas que morreram. Então tá aqui esse segundo propulsor daqueles que sobraram. E temos na Irlanda um memorial do Lusitânia, um monumento, uma estátua. Então tá aqui esse memorial em homenagem às vítimas deste naufrágio. Olha aí, ó. Em memória a todos aqueles que pereceram no naufrágio do Lusitânia, 7 de maio de 1915. Impressionante, hein, galera?